Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias para Romanos capítulo 12. Vi esse botão aqui em cima do púlpito e lembrei de uma história de um pregador que sempre que ele ia pregar, ele colocava um bombom na boca, era o tempo da pregação. E um dia ele pegou, puxou, era um botão, né? Esse aqui é o botão, irmãos. Não vou usar o botão como o medidor do tempo. Romanos capítulo 12 diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Senhor Deus, nós agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos reunidos em comunhão uns com os outros e pela liberdade que temos de abrirmos a Tua preciosa palavra. Ó Senhor, fala conosco. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 12 é o início das instruções que Paulo dá para uma vida prática, uma vida cristã na prática. Todo o começo de Romanos, dos capítulos 1 ao 11, são doutrinários. Logo depois, a partir do capítulo 12, Paulo passa a falar da parte prática da vida cristã.
E eu quero dar ênfase essa noite apenas no versículo 12, a primeira parte. O versículo 12 é constituído de 3 assuntos, são diferentes, mas são interligados, bem como os anteriores também. Nós vamos ver isso no decorrer do nosso tempo, mas eu queria enfatizar a primeira parte do versículo 12: regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos na esperança. O que é esperança para você? Olhando para o nosso mundo atual, nós podemos ver quantas dificuldades. As notícias nos nossos dias não são boas. A violência está aumentando, a corrupção está tomando conta, a gasolina e a energia estão subindo, milhares de casos de doenças graves a cada ano, investimentos milionários para promover a imoralidade, temos desemprego, temos acidentes, temos separações, injustiças, guerras. Que situação a nossa nesses dias? Todas essas dificuldades resultantes do pecado no qual esse mundo está mergulhado. 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Se eu tivesse que resumir essa pregação, eu diria o seguinte: o que eu quero passar para os irmãos é que a verdadeira esperança não está nessa vida nem nesse mundo, mas na vida que há de vir e em Deus. A verdadeira esperança não está nessa vida nem nesse mundo, mas na vida que há de vir e em Deus. Em Romanos 12:12, Paulo está falando da nossa maneira de ver a vida como cristãos. Quando ele fala sobre a esperança, regozijai-vos na esperança, a maneira como nós vemos a vida como cristãos. Paulo está escrevendo para cristãos. Então, os cristãos têm um modo de ver as coisas diferente dos que não são cristãos. Então, como cristãos, temos um modo de ver a vida. Paulo está falando também da nossa atitude geral para com a nossa vida e como a entendemos. Paulo já havia tratado desse assunto anteriormente. Volte aí um pouquinho, por gentileza, para Romanos 5. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha o verso 18 do capítulo 8, por favor. Romanos 8:18. Falando sobre a esperança, Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo não está dizendo em Romanos 12:12, quando ele diz regozijai-vos na esperança, ele não está dizendo que nós devemos vestir um rosto sorridente. Regozijar-se na esperança não é algo que nós produzimos. Paulo não está dizendo para cultivarmos uma perspectiva esperançosa. Não é isso que Paulo está dizendo em Romanos 12:12. Como, por exemplo, alguém pode dizer: se você cultivar um modo de olhar para as coisas com alegria, você não deve olhar para as coisas para o lado sombrio das coisas. E isso vai trazer para você esperança. Será que é isso que Paulo está ensinando? Não é isso. Paulo não está ensinando um espírito esperançoso ou uma perspectiva esperançosa. Não se trata disso.
em Romanos 12:12, e em nenhuma parte do Novo Testamento. Esperança não é isso. Paulo também não está dizendo que devemos esperar grandes coisas no futuro deste mundo. Paulo não está falando que devemos ser como os idealistas otimistas, que acham que o mundo vai ficar cada vez melhor, e assim eles aguardam coisas grandiosas e estão cheios de esperança quanto ao futuro do mundo, porque para eles as coisas vão melhorar cada vez mais. Não é isso que Paulo está ensinando quando fala em regozijar-se na esperança. Quando o apóstolo Paulo fala em regozijar-se na esperança, ele se refere a toda a doutrina do Novo Testamento sobre esperança. Regozijo é um sentimento intenso de alegria e bem-estar. E para Paulo, como nós vimos aqui em Romanos 12:12, uma das causas do regozijo, desse sentimento intenso de alegria e bem-estar, é a esperança. A esperança gera nos cristãos alegria, que é um fruto do Espírito. Devemos lembrar que nenhuma dessas instruções de Paulo podem ser entendidas e muito menos praticadas se não entendermos claramente os versículos 1 e 2 de Romanos 12. Temos sempre que voltar para Romanos 12, 1 e 2 para podermos prosseguir. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele está continuando rogando: rogo-vos que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse pois do versículo 1 faz menção a tudo que foi visto nos capítulos anteriores. Paulo trouxe toda a doutrina, todo o ensinamento, então ele diz: baseado nisso, então agora vocês podem e devem fazer assim como cristãos. Nós não podemos nos alegrar na esperança se não conhecermos a doutrina que cremos. É impossível. Algumas pessoas dizem crer em algumas coisas, mas não sabem explicá-las. Algumas pessoas declaram fé em algumas coisas, mas na prática não sabem como isso funciona. Só dizem: eu creio e isso é suficiente. Não é suficiente. É impossível alguém alegrar-se na esperança se não conhecer a doutrina que crê. Você não precisa me responder, mas qual é a sua visão sobre a soberania de Deus? Você pensa alguma coisa sobre isso? O que você crê sobre a providência de Deus? A providência de Deus é aquele atributo de Deus quando Ele usa todo o seu governo e poder para que as coisas aconteçam com o objetivo que Ele determinou. Sabe, aquilo que você passou, aquele acidente, aquela decepção, aquela doença, aquele resultado daquele exame, onde é que você coloca essas coisas? Por acaso? Aconteceu? Né? Deus estava dormindo? Ele estava cochilando? Onde é que você encaixa essas coisas? Como as coisas acontecem na sua vida e não tem explicação, você deixa elas passarem? E a providência de Deus? Não, a providência de Deus só se encaixa ali, aqui. O que você crê sobre a providência de Deus? Qual é o seu entendimento da bondade de Deus? Isso influi na alegria que você pode ter na esperança. A pessoa que entende bem o ensino doutrinário do Novo Testamento será capaz de alegrar-se na esperança.
que significa alegrar-se na esperança? A esperança se refere ao futuro. Vamos aqui, Romanos 8. Volte aí um pouquinho, por gentileza. Romanos 8, verso 24 e 25. Paulo diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, a esperança é referente ao futuro. O crente jamais deve ter seu horizonte limitado pelo que é visível e temporal. Se a sua mente, os seus pensamentos, todo o seu ser está aqui, nesse mundo, nessa vida, você não vai alegrar-se na esperança, porque você não tem esperança. Talvez você já ouviu essa palavra, goste dela, mas não sabe o que significa. Jamais o crente em Jesus Cristo deve ter seu horizonte limitado pelo que é visível e temporal. Isso não é esperançoso. A salvação que o crente possui agora, ela é de tal modo condicionada pela esperança, que sem a esperança o caráter da salvação é negado. Nós acabamos de ler Romanos 8, 24. Porque na esperança fomos salvos. Sem a esperança, o caráter da salvação, a essência da salvação é negado. Esperança se refere ao futuro. Alegrar-se na esperança significa ter uma visão correta deste mundo em que vivemos. Segundo o ensino do Novo Testamento, este mundo é mau, perverso. Olha Gálatas, por gentileza, Gálatas capítulo 1. Paulo falando sobre Jesus Cristo, ele diz o qual, versículo 4, desculpe, Gálatas 1, versículo 4. Falando sobre Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mundo perverso, mundo mau. Todo cristão, homem e mulher, é alguém que foi salvo deste mundo perverso. E se algum cristão não considera o mundo dessa maneira, não saberá o que significa alegrar-se na esperança. Se você não considera esse mundo nojento, sujo, podre, horrível, mau, perverso, você não está pensando no futuro. Você não tem esperança, porque talvez você está satisfeito com esse mundo. Talvez o seu pensamento sobre o futuro são os seus pensamentos, os seus desejos, e não o que o Novo Testamento apresenta, não o que as Escrituras apresentam. Conta-se uma história já bem conhecida de um avião que ia cair cheio de crente, né? Vocês lembram dessa história? Então alguém disse, o piloto avisou, o avião vai cair, com certeza vai morrer todo mundo. Alguém disse, se preparem que nós vamos para a glória. Alguém disse, não diga uma desgraça dessa. Isso eu acho que é uma brincadeira. E se foi verdade, não foi uma das igrejas bíblicas, né, que disse um negócio desse. Mas, irmão, sinceramente, se eu dissesse para você que você ia morrer agora, hoje, o que você diria? Será que os seus planos,
não são mais interessantes do que a glória? Eles não são. Eu digo para você que eles não são. Eu lhes garanto que eles não são mais importantes e interessantes do que a glória. Mas talvez você os considere. Pelo fato de você considerar, não significa que são. O que você diria? O que você acharia da ideia de morrer hoje? Para quem não tem esperança, é terrível. Terrível. Mas para quem tem esperança, é a glória. É o que o coração anseia, a alma almeja. Você não precisa me responder, meu irmão, mas seja bem sincero. O que você acha de morrer hoje? Não estou recomendando ninguém antecipar. Pode ser que alguém morra hoje, né? Porque nos planos de Deus, todos os nossos dias estão escritos e determinados. Mas aguarde, a sua hora vai chegar. Então, se você não considera esse mundo perverso, você está satisfeito com ele. Você está alegre com ele. Por que mudar? Mudar o quê? Está tudo muito bem, está tudo muito bom. Não é isso que o Novo Testamento ensina. Não é assim que os cristãos devem pensar. O ensino geral da Bíblia é que esse mundo é um mundo mau, é um mundo decaído, é um mundo perdido, caracterizado pelo pecado e pelo erro. É assim que a Bíblia apresenta o mundo. Você vê diferente? Se você está vendo diferente, meu irmão, tem alguma coisa errada no mundo e em você. Precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nós não entenderemos a doutrina da esperança enquanto não compreendermos que o mundo está sob total condenação. E digo para vocês, não há nada na Bíblia que sugira que esse mundo vai ser melhorado. Ao contrário, olha aí 2 Timóteo 3, por favor. 2 Timóteo capítulo 3. O versículo 13 de 2 Timóteo 3. Paulo diz: os homens perversos e impostores irão de mal a pior. De mal a pior. O negócio está ruim, mas não vai ficar assim não. Vai piorar. Vai piorar. É o que as Escrituras ensinam. Eles enganam e são enganados. O Senhor Jesus Cristo fez a seguinte pergunta: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que mundo é esse? Que pergunta é essa? Não poderemos nos alegrar na esperança enquanto tivermos alguma esperança quanto a esse mundo. Devemos olhar para a nossa vida com a perspectiva correta. Qual é a perspectiva? Temos algum exemplo? O apóstolo Paulo enfrentou muitas e grandes dificuldades na sua vida. As Escrituras falam sobre doenças, perseguições, sobre desapontamentos. 2 Coríntios, vamos lá, por gentileza, capítulo 4. Paulo olha para tudo que ele passou, ele visualiza tudo que ele enfrentou, e no versículo 17
Segundo Coríntios 4, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Você ouviu o que ele disse? Leve e momentânea tribulação. Você sabe o que foi que ele enfrentou? Vamos aí um pouquinho para frente, o capítulo 11. Aqui é só um resumo do que ele enfrentou. Versículo 24, 2 Coríntios 11. Paulo diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Esse é só um resumo do que Paulo enfrentou. E ele diz que a tribulação que ele passou é leve e momentânea. O que ele quer dizer com momentânea? É porque ele estava achando que ia morrer no dia seguinte? Não, que é ligeiro, amanhã eu vou morrer? Essa era a visão que Paulo tinha? Não, não era isso que Paulo estava pensando. Ele está medindo o tempo em termos da eternidade. Ele não estava olhando para essa vida simplesmente. A sua visão não era aqui unicamente. Ele estava medindo em termos de eternidade. É como se ele dissesse: não importa o quanto eu dure nessa vida, é apenas um momento, vai passar. Vai passar. O que você está enfrentando? Qual é a sua dificuldade? Quero lhe dizer que vai passar. Eu não estou lhe dizendo que quando eu digo vai passar, você vai deixar de sentir o que você estava sentindo, as suas dores vão passar, os seus incômodos vão passar. Eu não sou menino para dizer uma tolice dessa. Mas o que eu estou querendo dizer é que você deve se alegrar, porque vai passar. Não vai ser assim para sempre. E é momentâneo. Porque estamos olhando para a eternidade. No máximo que vai durar aí, que você está passando, é 70 anos. É muito tempo, 70 anos, né? 70 anos é muito tempo. Mas comparado com a eternidade, é algo momentâneo. E seja o que for que você está passando, você pode se alegrar por causa da esperança, tendo em vista a eternidade. De fato, se observarmos a vida nesse mundo pela perspectiva da eternidade, ela não passa de um momento. Nossa vida é como uma neblina, que o vento dá e logo se dissipa. Os cristãos sabem que essa vida é temporária, é passageira. Meu irmão, você sabe disso. Por que é que muitas vezes você vive como se não soubesse? Por que é que você age como se não soubesse? Você esqueceu? O que está faltando? O que está ocupando a sua mente? Os cristãos sabem, essa vida é passageira, é temporária, ponto final. Mas por que não vivemos com esse entendimento? O que interessa para os cristãos é a vida que há de vir, a glória que está por vir. Por isso Paulo diz aos Coríntios: a nossa leve tribulação. Por que é leve? Porque ele está colocando tudo isso na perspectiva da eternidade. 2 Coríntios 4, verso 17 e 18, vamos ler.
Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nós estamos atentando, o nosso foco, a nossa visão, o nosso propósito, o nosso objetivo está no que eu não estou vendo. Os meus olhos não estão aqui. Eu sou daqui, eu estou aqui, mas eu não pertenço a este lugar. O que acontece aqui comigo é passageiro. E por que aconteceu? Aí nós voltamos para o conhecimento de Deus. Por que está acontecendo isso com você agora? Eu não sei o que está acontecendo com você agora, o que você está passando. Mas por que está acontecendo isso com você agora? Como é que você vê isso? Onde é que Deus entra nessa sua situação? Meu irmão, se Deus não estiver envolvido nisso, eu lamento muito a sua ignorância com relação ao conhecimento de Deus, a bondade de Deus, a providência de Deus, a soberania de Deus, o amor de Deus, a paciência de Deus, a misericórdia, a graça de Deus. Eu lamento muito. As coisas não acontecem por acaso. Existe um Deus soberano e você deve saber disso. Consequentemente, você deve viver como quem sabe disso. Isso faz toda a diferença enquanto estamos nesse mundo. O crente está com os olhos postos na glória que há de vir, assim como Paulo estava. É como se Paulo estivesse dizendo: aconteça comigo o que acontecer aqui, não vai me derrubar. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Essa é a instrução de Paulo. É nisso que devemos nos alegrar. Devemos lembrar que estamos sendo preparados para um grande evento vindouro, a volta de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele vai voltar. Jesus Cristo está voltando. Em Atos 1 e 11, os anjos disseram àqueles homens: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá, voltará, do mesmo modo como o vistes subir. Em Apocalipse 1 e 7 diz que todo olho o verá. Ele voltará e a sua vinda será visível. Ele voltará para julgar o mundo com justiça. Ele destruirá todos os seus inimigos. Ele purificará o mundo do mal e de seus efeitos. Pedro diz em 2 Pedro 3 e 13: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Pedro está dizendo: os discípulos de Jesus Cristo esperam novos céus e nova terra. Nesses habita justiça. No nosso habita justiça? Não. Mas também não vai habitar depois. Mas nem depois. Não vai habitar. Não vai mudar. Não tem como melhorar. É assim, mergulhado no maligno. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: alegrem-se nisso. É nisso que vocês devem fixar seus olhos. Olhem para a eternidade. O Senhor Jesus tinha ensinado a mesma coisa: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
É nisso que devemos nos alegrar. Nós não podemos nos alegrar nesse mundo. Olhem para ele. Quem pode alegrar-se nele? Você acha que pode se alegrar nesse mundo? Esperar alguma coisa desse mundo? Quem pode se alegrar nesse mundo? Colossenses 3. Versículo 1. Colossenses 3, verso 1. Diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, aqui ele está falando para aqueles que foram ressuscitados juntamente com Cristo, aqueles que estão em Cristo, discípulos de Jesus Cristo, servos de Jesus Cristo, conhecedores de Jesus Cristo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Oculta aqui é no sentido de guardada, segura. E o verso 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, Ele vai se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Devemos voltar nossa atenção para as coisas espirituais, as coisas celestiais. Devemos investir nosso tempo, força e recursos na obra de Cristo, no alcance dos eleitos, na edificação dos salvos, na propagação do Evangelho. Buscar as coisas do alto, coisas eternas. E com relação à morte, já fiz essa pergunta para você. O que você sente quando pensa na morte? Se você sente paz, por que se sente assim? O que é que lhe dirige para essa segurança? Se você fica inquieto, incomodado, o que está produzindo isso em você? Por que esse sentimento perturbador com relação à morte? Como você se sente quando pensa na morte? Tem alguns crentes que dizem: eu não gosto nem de pensar. Vira essa boca para lá. Como você se sente? O que você sente? Tito, vamos aqui um pouco à frente. Capítulo 2. Verso 11 diz assim, Tito 2 e 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos
sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança. É uma instrução de Paulo para os servos do Senhor, o modo de viver cristão. É por isso que os cristãos primitivos estavam dispostos a morrer por Cristo. Eles davam graças a Deus, até quando estavam sendo martirizados, por causa da esperança que estava diante deles. Diante da morte, os cristãos estão alegres, por causa da esperança. O Senhor Jesus Cristo sabia que a morte era a glória para Ele. Ele não temia a morte. Jesus Cristo nunca temeu a cruz, nem o sofrimento. Ele sabia que aquilo iria levá-lo à glória. Diante da morte, os cristãos devem se alegrar por causa da esperança que têm. Mas será que todos se alegram quando estão às portas da morte? No momento em que pessoas se veem confrontadas com a morte, muitas reconhecem que edificaram as suas vidas sobre a areia e seguiram uma grande mentira, se entregaram a uma ilusão. Um famoso zombador chamado Voltaire teve um fim terrível. A sua enfermeira, aquela mulher que ficou ao lado dele no dia da sua morte, ela disse: por todo o dinheiro da Europa, não quero mais ver um incrédulo morrer. Ela relata que durante a noite toda ele gritou por perdão. César Borgia, no Estadista, ele escreveu: tomei providências para tudo no decorrer da minha vida, somente não para a morte, e agora tenho que morrer completamente despreparado. O antigo presidente da Câmara Alta inglesa, chamado Sir Thomas Scott, ele disse: até este momento pensei que não havia nem Deus nem inferno. Agora sei e sinto que ambos existem e estou entregue à destruição pelo justo juízo do Todo-Poderoso. Um ateu chamado Dave Hume, ele gritou quando estava morrendo: estou nas chamas. Ele certamente teria rido ou zombado se, enquanto estava vivo, fosse explicado que sem Jesus Cristo ele estaria eternamente perdido. Mas nós temos outros exemplos de pessoas que estiveram às portas da morte e a forma como elas se comportaram. Atos capítulo 7. Primeiro nós vimos pessoas sem esperança. De fato é desesperador morrer sem Jesus Cristo. Atos capítulo 7, verso 54. Nós temos um relato de um servo de Deus morrendo, sendo morto. Ouvindo eles isto, Estevão fez um discurso. Quando eles ouviram o discurso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, qual era a condição dele aí? Cheio do Espírito Santo. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Bem diferente da visão
do estado, da situação daqueles homens que estavam sem Deus. Morreram. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, cheio do Espírito Santo, prestes a morrer. Ele olhou para onde? Para o céu. E ele viu quem o aguardava. 2 Timóteo, capítulo 4. Verso 6. Paulo já estava prevendo a sua morte. Ele diz, 2 Timóteo 4 e 6: Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Eu quase que consigo ver a tranquilidade, a serenidade nas palavras e no rosto desse homem. O meu tempo está chegando. E ele diz, verso 7: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo via a vida não só até o sepulcro, ele via além do sepulcro. Não é morreu, acabou. Há uma esperança. A nossa vida não se limita aqui, a esse lugar. Martin Lloyd Jones, um escritor que morreu poucos anos atrás, em 81, alguns o consideram como o último dos puritanos, estava doente, prestes a morrer, sua condição de saúde estava piorando, e a família via que ele iria morrer e convidaram uns aos outros para orar. E ele disse: não orem por cura, não tentem me impedir de ir para a glória. Como estava o coração desse homem? Onde estava o foco desse homem? Se você estivesse prestes a morrer, você impediria a igreja de orar? Mas deixar esse mundo agora, e aqueles planos, e os meus filhos, e eu tenho que cuidar do meu esposo, e vimos aqui algumas palavras de alguns homens. Se você estivesse diante da morte hoje, quais seriam as suas últimas palavras? É inconcebível um cristão sem esperança. Conta-se a história de uma jovem crente que tinha uma doença gravíssima, e o seu diagnóstico dava a ela poucos meses de vida, para ser mais preciso, apenas 3 meses. Enquanto ela estava pondo as coisas em ordem, chamou o pastor para a casa dela para conversar sobre os últimos preparativos antes do cerimonial. Ela falou das músicas que queria que fossem tocadas, dos textos das escrituras que ela queria que fossem lidos,
ela falou da roupa que queria que fosse enterrada. Tudo dito, o pastor estava indo embora quando ela se lembrou rapidamente: tem mais uma coisa, pastor. O que é, minha filha? Isso é muito importante. Quero ser enterrada com um garfo na minha mão direita. O pastor olhou para ela assustado, sem saber o que ela queria dizer. Assustei o senhor, não é, pastor? Para ser sincero, minha filha, assustou sim. E ela disse: em todos os meus anos de ajuda social e de refeitórios na igreja, toda vez que os pratos eram retirados das mesas, uma voz carinhosa falava: segurem seus garfos. Era a minha parte favorita, pois eu sabia que vinha coisa muito melhor pela frente: um bolo de chocolate ou uma deliciosa torta de maçã. Algo maravilhoso viria imediatamente. Então eu quero que as pessoas me vejam naquele caixão com um garfo na mão e perguntem: para que o garfo? E eu quero transmitir a mensagem: segurem seus garfos, o melhor ainda está por vir. O melhor está por vir. Justamente porque Deus é Deus, o cristão deve ser essencialmente otimista, lembrando que o melhor está por vir. O mundo será sempre o mundo, e os cristãos são homens e mulheres tirados dele, salvos dele, embora ainda permaneçam nele. Apocalipse 22. Versículo 20. Diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essa é a única esperança para nós. É isso que devemos estar esperando. Ou você está esperando outra coisa? Alguma coisa boa produzida por esse mundo? O que você está esperando? Alguma melhora? Alguma mudança? Alguma transformação? O mundo vai ser sempre o mundo. Seja íntegro, honesto, justo, verdadeiro, amoroso, mas não espere isso do mundo. Você vai se decepcionar, vai sofrer, porque você está esperando algo de alguém que não pode dar. E devemos estar sempre assim, alegres na esperança. Esteja o mundo como estiver, sempre certos e seguros de que Jesus virá e levará os seus para casa. Lembra de João 14, 1 e 3, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é uma promessa de Deus. Ele virá, Ele voltará para os seus, e nós o veremos como Ele é, e seremos feitos semelhantes a Ele, e participaremos da sua glória para todo o sempre. Leia a palavra de Deus, considere o plano de Deus, contemple a Deus, fixe seus olhos nele. Hebreus 12,
Vamos ler essa referência, por gentileza. Verso 1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como é que nós devemos correr essa carreira que está proposta? Existe uma carreira diante de você. Entenda isso. A vida cristã. Você, que é um cristão, deve correr a vida cristã. Deve andar, deve prosseguir, deve avançar. Como? Verso 2: olhando, vez por outra, quando der certo, um dia, quem sabe, talvez, olhando firmemente. É a ideia de foco, disciplina. Olhando para quem? Para a economia, para os planos do governo, para o preço do combustível, para a seca, a previsão da FUNSEMI, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Alegrar-se na esperança só será possível quando o nosso foco, a nossa visão estiverem nas coisas certas. E as Escrituras nos ensinam que devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Veja o que Deus está fazendo, veja o que Ele fez, veja o que Ele ainda vai fazer, veja o Senhor em todas as coisas, veja a sua soberania, veja a bondade de Deus. Não deixe as coisas passarem, aprenda com elas. Veja a ação de Deus em cada coisa, em cada situação, por mais demorada que ela seja, por mais breve que ela seja. Não perca a oportunidade de crescer, de se fortalecer, de se edificar. A nossa esperança está num lugar onde não haverá pecado, bem diferente do nosso. O mundo inteiro jaz no maligno. A nossa esperança está num lugar onde não haverá pecado. O que é que você sente quando pensa nisso? Você deve se alegrar, porque você tem a esperança de que um dia vai estar num lugar onde não haverá pecado. Esse pecado que você aborrece, que lhe incomoda, que lhe importuna. Vai chegar um dia que você vai estar num lugar que ele não vai estar lá. E o que você sente? Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. E isso é alegrar-se na esperança. Ou você está satisfeito com esse mundo, mergulhado no maligno? É um lugar onde não haverá pecado, nem doença, nem choro, nem dor, nem morte. Você tem se alegrado na esperança? Onde estão os seus olhos? A sua disciplina e diligência têm sido empregadas em quê ou em quem? Onde está o seu foco? E a sua esperança está em quê? Ou em quem? Quero encerrar com Jeremias 17. Verso 7. Jeremias 17, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Que o conhecimento de Deus
e a sua palavra nos conduza à verdadeira esperança, que nos traz uma genuína alegria. Senhor Deus, agradecemos por tua palavra. Mas agradecemos a ti, Senhor, porque as coisas como são não continuarão. E agradecemos porque, mesmo as coisas sendo assim, o Senhor está no controle de todas elas, com um propósito bondoso. O Senhor vai fazer com que nos preparemos para almejar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos a Ti pela esperança que temos, por Tuas promessas. Senhor, nos ajuda a não nos conformarmos com este século. Precisamos de Ti, Senhor. Nos faz ser cheios do Teu Santo Espírito. Senhor, dirige os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer que nós olhemos. Muda o nosso foco, Senhor. Ó Deus querido, que jamais tenhamos qualquer prazer naquilo que não vem do Senhor, naquilo que não agrada ao Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Tira de nós qualquer prática ou pensamento mundano, ímpio, que tem tirado de nós a alegria na esperança. A alegria da esperança. A alegria de, mesmo em meio a tantos problemas, tantas tribulações, a alegria de saber que vai passar. Em breve vai passar e que passaremos a eternidade com o Senhor, onde o Senhor vai reinar com justiça, onde o Senhor vai aniquilar todos os seus inimigos e vai estabelecer um reino de glória, onde o Teu nome será eternamente exaltado e glorificado por aqueles que o Senhor escolheu. Tira de nós, Senhor, qualquer coisa que nos afaste de termos uma vida cristã agradável a Ti. Tira de nós qualquer apego às coisas desse mundo, que tire de nós a nossa esperança, a nossa visão da eternidade. Conduz, Senhor, os nossos pensamentos, conduz os nossos caminhos, que vivamos sempre para o louvor da Tua glória. Nos ensina, Senhor, sobre a esperança. Nos ensina sobre o Senhor. Nos faz lembrar das Tuas promessas. Nos faz lembrar da Tua palavra. Nos faz lembrar de Ti, Senhor, Teu governo e soberania. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudar a Tua palavra com liberdade. E o nosso desejo é que a Tua palavra, Senhor, tenha sido exaltada, glorificada por meio de Suas promessas, que são confiáveis e certamente serão executadas. Obrigado por Ti mesmo. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.